que nos vai trazer as suas ideias e o seu estudo acerca do sentido revelado dos símbolos geométricos de Portugal. Luís Hélio. De origem portuguesa, Luís Hélio nasceu em Moçambique em novembro de 1965, artista plástico de profissão, homem de sacrifícios e universal no sentido renascentista. Viveu e trabalhou em 4 continentes, foi designer gráfico e fotógrafo freelancer durante 10 anos, dedicando-se agora quase exclusivamente ao seu amor pelo conhecimento tradicional, ao estabelecimento de uma cultura de paz e à arte, sobretudo no que diz respeito aos mistérios de ateliê, de belas artes e às técnicas de pintura a óleo, tal como foram praticadas na Europa desde o Renascimento até finais do século XIX. Desde 2001 acompanha e dirige grupos na descoberta dos monumentos e dos lugares sagrados, sobretudo de Portugal, mas também de Espanha, França, Suíça e Bélgica. Desde 2008 tem vindo a desenvolver um programa de transmissão do savoir-faire dos antigos mestres construtores. O vosso aplauso para o Luís Hélio. Precisamente no momento em que há o aplauso, eu estou a escrever atrás de mim. Aplauso. Bom, muito boa tarde então. Eu vou fazer uma apresentação à antiga, desenhada, e prometo-vos desde já, geralmente não faço promessas, não sei se todos me estão a ouvir ou se é preciso que eu fale mais alto ou com o microfone mais perto, está bom? Está melhor assim? Prometo-vos desde já então que o que eu vou dizer não estive a montar enquanto os oradores que me precederam estiveram a falar. Vai haver uma série de coincidências. Essas coincidências penso que são um dos motivos interessantes deste colóquio. Ou seja, colocar uma série de pessoas que está a fazer um trabalho por si, um trabalho individual, colocá-los todos em conjunto vai dar uma série de coincidências que depois cada um poderá ler dentro das suas próprias capacidades. Eu vou-vos falar hoje de geometria, de uma forma de geometria que é chamada hoje em dia, mais ou menos corretamente, de geometria sagrada, mas eu vou-vos falar mesmo do aspecto geométrico. E vocês vão encontrar uma série de coincidências com os temas apresentados pelos palestrantes anteriores. E eu penso que daqui para a frente, até o colóquio está terminado amanhã, deve ser isso que vai acontecer. À medida que as intervenções forem acontecendo, vão haver cada vez mais coincidências. Como vou desenhar, não sei se aí atrás conseguiram ver o que eu vou fazer ou não, vou tentar desenhar o mais... Já te vi. Alguma diferença na luz? Não, agora já te vi. Altura do quadro. Ok. Então, eu vou-vos falar hoje então da evolução geométrica dos símbolos de Portugal. Ou melhor, da explicação geométrica da evolução dos símbolos de Portugal. Começando primeiro com uma lenda. A lenda diz que o conde Dom Henrique tinha vindo para Portugal com um escudo que tinha gravado nele, ou seja, esculpido ou pregado nele umas fitas de couro tingidas a azul que representavam uma cruz azul sobre um fundo de prata ou um fundo de areia. Portanto, um fundo branco. Essa cruz, dizem as crónicas e diz a lenda, era uma cruz potência ou potencial. Portanto, um dos braços era maior do que os outros.
Houve depois um grande debate sobre a explicação do que era esta cruz, não quero entrar por aí. O que interessa é que é este escudo que, segundo a lenda, o Dom Afonso Henriques herda como filho do Conde Dom Henrique. Diz-se que quando o Dom Afonso Henriques transmitiu, portanto, quando chega ao fim da sua vida, e o escudo é transmitido ao Dom Sancho I, a fita de couro já estava toda gasta e tinham sobrevivido só umas zonas onde o Dom Afonso Henriques tinha mandado cravejar, com cravos de metal, umas zonas de proteção do escudo. Portanto, representando aqui o que eu estou a dizer, estamos a falar de um escudo de estilo gótico normando, onde haveria uma cruz de couro azul, de fitas de couro azul por cima, que o Dom Afonso Henriques herda. Quando o Dom Afonso Henriques herda, ele vai mandar cravejar com uma série de cravos de metal estas zonas, que quando elas chegam ao Dom Sancho, o escudo já estava muito gasto e só tinha sobrevivido umas zonas onde ainda havia fita. Esta lenda diz então que a passagem da cruz azul sobre fundo branco do Conde Dom Henrique, cuja transmissão para Portugal é muito importante para o resto da história, porque ele vem da Borgonha, e portanto existe um mito que está por trás dele, um mito fundador da Borgonha. Esse mito da Borgonha não é nem mais nem menos do que o mito do Siegfried, dos Nibelungos e etc. Portanto, dos mitos germânicos que provêm do que é agora a zona russa à volta de Moscovo e que viriam ainda de zonas hiperboreais de uma famosa ilha que conta a história que existia nos mares do norte. E, portanto, há aqui uma transmissão que chega à Península Ibérica daquele tempo. Nós, infelizmente, quando falamos da história de Portugal, temos muito pouca tendência para ir comparar com a história da Galiza, com a história de Espanha, com a história dos reinos vizinhos da época e, sobretudo, com a história das taifas e dos califados muçulmanos da época. Quando começamos a fazer, nós fazemos muita análise, quando começamos a fazer a síntese desta informação toda, começamos a perceber que a história não é isolada. Quando nós falamos de Portugal, existe uma construção de facto de um país que é baseado num mito, que tem uma intenção, que essa intenção foi transcrita desde há uns séculos como sendo o Quinto Império, mas o Quinto Império está marcado desde... faltou-me uma ali. Peço perdão. Desde a altura do escudo que o Dom Sancho, segundo a lenda, herda. Temos um grande debate depois sobre... Com licença. Temos um grande debate depois sobre qual é a origem do mito português, qual é a origem do mito deste país e, sobretudo, quem é que o mantém, quem é que o preserva durante tantos séculos e depois porque é que ele começa a desvanecer-se. Ora bem, não querendo entrar nos detalhes históricos, eu quero entrar nos detalhes geométricos e deixar-vos a vocês construir a história, quer ela seja histórica, quer seja geométrica, quer seja astrológica, isso agora é com cada um de vocês. Portanto, voltando aqui atrás à história, vocês conhecem o que ali está hoje em dia como sendo os 5 escudos que têm as famosas 5 quinas, certo? Não sei se me conseguem ver aí atrás. Sim. Portanto, estas 5 quinas, o que nós chamamos hoje em dia de 5 quinas, eram os 5 besantes. Já agora, nós hoje em dia temos os escudos arredondados, mas os escudos antigos não eram arredondados, tinham mais esta forma. E no início, aqui no centro dos 5 escudos não havia 5 quinas, havia uma multidão indefinida de pontinhos.
que hoje em dia, se forem à Wikipédia, por exemplo, vão encontrar convenientemente arranjados em grupos de 11 ou de 13, mas não existem dados históricos nenhuns para isso. O que se passa então aqui, onde eu quero chegar, é o seguinte: se vocês olharem para esta figura que está no centro das armas de Portugal e do brasão de Portugal, vocês vão ver que há dois tipos de arranjo geométrico. Um que é feito assim e outro que é feito nesta posição, certo? Portanto, vocês veem aqui os escudos postos em cruz latina, segundo os armoriais, e estes aqui que são postos segundo uma cruz de Santo André. Portanto, uns em cruz de Cristo, para ser mais exato, e outras em cruz de Santo André, que é em X. Portanto, temos aqui as duas, ok? Na geometria, na tradição geométrica dos antigos construtores de catedrais, estas figuras têm nomes. E agora aqui entramos numa das coincidências. Esta aqui chama-se um quadrado-mãe, ou quadrado-matéria. Este aqui chama-se um quadrado-pai, ou quadrado-espírito. As duas, para serem trabalhadas, têm que ser enraizadas, quer dizer que necessitam de linhas diagonais que as podem ajudar a fixar, e as linhas diagonais fazem este programa. E temos então, como vocês estão a constatar, dois programas que estão colocados no princípio das 5 quinas, que são os símbolos principais da história de Portugal. Ora bem, a partir das 5 quinas, todos os outros símbolos de Portugal foram desenvolvidos. Isto que está aqui é uma semente geométrica. Dito de outra maneira, de cada vez que eu trabalho com geometria, eu necessito de pontos. Eu preciso de encontrar pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu consigo começar uma história, consigo começar a fazer uma relação. Essa relação pode ser feita em linha reta, como eu acabei de fazer, ou pode ser feita em linha curva. Se eu fizer esta mesma relação com linhas curvas, se eu fizer azul, vou tentar fazer azul e vocês me dirão aí atrás se conseguem ver. Se eu chegar aqui e fizer aqui uma relação circular, vem o azul? Se eu começar a fazer a partir destes pontos uma relação circular, coitadinha da minha relação circular, encontram então o encontro de 4 circunferências que estão colocadas percebem o que eu estou a dizer? Aqui, se eu fizer a mesma relação circular para esta figura, eu vou encontrar uma outra forma. Ou seja, exatamente igual, só que está verticalizada. E, portanto, a partir dos pontos, eu consigo começar a desenvolver uma história geométrica. As duas posições vão me dar cronologias diferentes e vou obter resultados simbólicos diferentes. Esta aqui chama-se forma mãe, por uma razão muito simples. Para os antigos construtores, todas as formas quadrangulares ou retangulares ou poligonais que se sustentam sobre um canto não se conseguem sustentar. Elas são insustentáveis e, portanto, trazem só uma informação. Elas informam o programa, informam a matéria. Enquanto que uma forma apoiada sobre um lado, ela forma a matéria, ela sustenta a formação da matéria. Portanto, aqui, se isto for uma pedra, imaginem que isto é uma pedra, esta pedra vai formar o templo, ela é formadora do processo. Esta aqui traz uma informação, e essa informação é completamente necessária para o programa. Portanto, temos aqui duas posições, duas tarefas. Então, a esta posição sobre o canto foi chamada a posição Pai, ou posição Espírito. Ela está associada às forças do céu, às forças do céu que vêm irrigar a Terra e fazer surgir os fenómenos da vida na matéria. Esta forma apoiada sobre o lado, que recebe as forças de centelha da vida e que as vão formar e que vão educar e constituir toda a criação e toda a matéria. Portanto,
A esta aqui chama-se a matriz, ou a mater, e a esta aqui chama-se o pater, ou o pai. Bom, elas as duas, então, parecem ter programas distintos, mas existe, desde há milhares de anos, uma tradição que fala de um homem, ou de um personagem, que surge na Terra, chamado Melquisedeque. Melquisedeque, se vocês lerem as descrições, sobretudo bíblicas, é alguém que não tem pai, não tem mãe, não tem origem de dias, não tem fim de dias, não tem genealogia. Isto contado pelos judeus numa epístola que é a Epístola aos Hebreus. Como vocês sabem, o povo hebraico dá imensa importância à genealogia, dá imensa importância a saber de quem uma pessoa é filho, de onde vem a linhagem. Este Melquisedeque não tem linhagem. Surge e desaparece. Quem escreve a Epístola aos Hebreus depois de Cristo, portanto cerca de 1500 anos depois do que está descrito no Antigo Testamento, que seria o momento em que Melquisedeque aparece, assegura na Epístola aos Hebreus que Melquisedeque está ainda vivo. Então, esta noção de Melquisedeque é transmitida ao longo dos séculos usando esta figura que é chamada o selo de Melquisedeque, ou o sinal de Melquisedeque, em que se faz a junção, então, do masculino e do feminino que vão trabalhar juntos para o programa de trazer o céu para a terra, que vão trazer a revelação celeste para a educação terrestre, para conseguir cumprir na terra o que é vulgarmente designado pelo reino dos céus, que o reino dos céus desce à terra. Ora bem, esta junção dos dois quadrados é a junção destes dois programas que estão aqui. Ok? E agora gostava de vos demonstrar um bocadinho melhor isto que eu estou a dizer. Quando eu pego nestas circunferências, desta forma, quando uma circunferência se eu desenhar aqui a circunferência que envolve tudo isto, não sei se ainda me estão a conseguir seguir ou se o desenho está a começar a ficar complexo. Se estiver complexo, eu apago tudo para redesenhar do princípio para ficar mais fácil. Ou seja, quando eu faço uma circunferência encontrar-se com outra circunferência, se eu fizer que o centro de uma esteja na periferia da outra, esta forma de encontro chama-se um encontro perfeito de uma coisa que é chamada a Vésica Piscis, ou a bexiga de peixe, ou a mandorla, que é uma das figuras mais sagradas para a antiga tradição. Aqui, como é evidente, o que se está a passar são 4 Vésicas Piscis, tanto de uma forma como na outra, desde que eu desenhe a circunferência que inscreve os quadrados, num lado ou no outro. Portanto, estamos a falar de um encontro entre dois universos. Aquele encontro ali está a fazer a referência ao encontro do masculino e do feminino. Dito de outra forma, aos arquétipos do masculino e do feminino que estão em tudo o que existe. Não é a separação entre homens e mulheres, mas a separação de um arquétipo, de uma polaridade que é descrita como a polaridade do Sol e a outra que é descrita como da Lua, ou do rei e da rainha, segundo as antigas tradições que depois moldaram as tradições europeias. Portanto, quando eu estou a fazer aquilo ali, estou a fazer o que hoje em dia se chama a juntar o yin com o yang. E vou encontrar uma zona aqui no meio, que esta é que é a zona da Vésica Piscis propriamente dita. Quando eu faço a junção na vertical, eu encontro a mesma forma da Vésica Piscis, mas neste momento deitada, se quiserem. Uma vertical, a outra deitada. Elas têm nomes, elas têm todo um lado simbólico. Não é por aí que eu vou entrar agora. O que me interessa é só dar-vos uma visão muito geral dos arquétipos da geometria. Portanto, aqui o que estamos a fazer é fazer a junção de figuras destas, duas, e daquelas duas também. Não sei se aqui veem melhor. Portanto, aqui isto é uma deitada, aqui outra deitada e duas verticais. Não sei se conseguem ver. Portanto, eu quando estou aqui a usar um quadrado vertical ou um quadrado apoiado sobre o lado, eu estou a falar, como é evidente, da criação do mundo, da criação do universo. E estou a dividir o quadrado em quadrantes. Cada um desses quadrantes corresponde a um elemento. Então, dito de outra forma, os elementos constitutivos e formadores da matéria nós conhecemos muito bem, são a terra, a água, o ar e o fogo.
são o que dão as quatro forças, os 4 princípios da infância, da juventude, da idade adulta e da maturidade. E depois, que estão representadas neste quadrado. E depois temos aqui os 4 constitutivos dos 4 elementos da matéria, que são os elementos mais impalpáveis, ou seja, o quente, o frio, o úmido e o seco. Portanto, este quadrado, ele surge por causa dos universos frio, quente, seco e úmido, que estão aqui representados por estes cosmos, que são as circunferências, e isto faz surgir este quadrado, enquanto que este quadrado surge dos 4 elementos mais revelados, digamos, mais palpáveis, a terra, a água, o ar e o fogo. Quando eu faço a junção de todos e obtenho isto, eu tenho todo o cosmos a funcionar. Eu tenho o ponto de encontro das casas da terra e do céu, e posso fazer aquilo que para os construtores era a coisa mais importante, que era fazer a quadratura do círculo. Se a quadratura do círculo hoje em dia é uma anedota, porque ela é matematicamente impossível, ela não é geometricamente impossível. Existem 2 formas de aproximação totalmente operativas. Uma forma permite encontrar um quadrado e um círculo que têm a mesma área ou superfície, a outra permite encontrar um quadrado e um círculo que têm o mesmo perímetro ou a mesma linha. E elas são geometricamente possíveis ao ponto de fazer uma construção. Okay? Artística, arquitetónica, se quiserem. Essa construção não vai cair, ela aguenta-se. Vocês conhecem esta construção todos, porque todos, quando entram numa catedral, quando visitam o cruzamento do transepto, portanto, quando avançam no corpo da catedral, que é a nave, chegam a uma zona em que há um outro corpo a cruzar, isso chama-se o cruzamento do transepto. Essa zona é sempre cúbica e a parte de cima é uma abóbada que representa uma esfera que se está a intercruzar com o cubo de baixo. Bom, depois aqui destas noções básicas de geometria, queria-vos mostrar o seguinte. Vou desenhar então um quadrado. Conseguem vê-lo? Não há dificuldade, pois não? Ora bem, quando eu tenho um quadrado já feito, já manifestado, eu só tenho 4 pontos conhecidos. Esses 4 pontos conhecidos são estes 4 aqui. Não tenho mais nada. São os únicos pontos que me são revelados. Quando eu junto as diagonais, que são as raízes do quadrado, eu vou encontrar um 5º ponto. Esse 5º ponto, então, esta estrutura é a estrutura de base que me permite sustentar um quadrado. Dito de outra forma, que me permite erguer um quadrado. Se quiserem perceber ainda de outra forma, é a forma que me permite fazer a construção de um castelo. Se eu tiver que fazer a construção de uma torre de homenagem, estes são os pontos onde eu tenho que colocar a pedra mais dura e mais resistente, geralmente aqui nas nossas zonas de granito, e estas são as zonas em que eu poderei encher com uma pedra que vai ter várias estruturas e que é uma pedra de consolidação, se quiserem, mas não é a pedra de fundação de estrutura. Estas são as pedras sólidas. Estas pedras têm que estar ligadas com o centro, porque se não estiverem ligadas com o centro, a estrutura não se aguenta. Portanto, estamos então a falar aqui da constituição da matéria. Se eu quiser constituir a mãe, a mater, material, eu tenho que fazer isto, e ela necessita de 5 pontos para se sustentar. Esses 5 pontos são as 5 quinas que vocês conhecem. Quando elas se apresentam nesta forma. Se eu juntar, é capaz de ser melhor, não, eu vou já juntar o outro. Se eu juntar aqui o outro quadrado, o quadrado pai, eu vou encontrar outros 4 pontos que me vão cruzar no quadrado da matéria. Vai-me permitir encontrar então mais 8 pontos no quadrado da matéria, e eu agora, com os pontos que encontrei no exterior, posso fazer a ligação e vou encontrar ainda aqui outros pontos. Agora permitam-me, por favor,
Os antigos construtores diziam sempre uma coisa que era uma grande verdade. Se nós ficarmos a trabalhar uma coisa filosófica ou especulativa ou só mental e não a trouxermos para a arte, se não a trouxermos para o campo da aplicação na matéria, se não fizermos alguma coisa dela, ela é vã, é inútil. Portanto, o trabalho aqui é um trabalho que se faz na mãe. O pai traz os pontos necessários para fazer a construção e sem ele não se consegue fazer a obra. Mas quem faz a obra e quem consolida a obra é o quadrado-mãe. Portanto, se eu agora apagar os pontos que eu desenhei aqui do quadrado-mãe só para vocês perceberem melhor, para não haver confusão, porque na realidade não se apagam, eles estão lá. Vocês podem agora contar os pontos e vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17 pontos. E todos os símbolos de Portugal são construídos a partir destes 17 pontos. Toda a história programática de Portugal é constituída a partir destes 17 pontos. Desde a cruz templária em Portugal, atenção que a cruz da Ordem do Templo em Portugal é distinta de todas as outras manifestações da cruz do Templo em outros sítios. Se vocês conhecem, portanto, a cruz templária que era usada em Jerusalém, em França e mais tarde na casa-mãe de Chipre, era uma cruz já semelhante à cruz de Malta hoje em dia, mas a abertura não era tão grande como a de Malta, era mais estreita. Ela no início é fechada, desta forma, e depois começa a ser estreita. Ora bem, mesmo esta cruz, vocês estão aqui a ver, ela está aqui. Não sei se conseguem ver, eu vou pintá-la. Esta é a primeira que é completamente fechada. Quando ela se abre, ela precisa de puxar linhas e então aqui ela já se abre da forma que eu estava aqui a desenhar. Ok? Todos os símbolos da Ordem do Templo são manifestados a partir desta construção. E agora vou voltar a construir aqui o duplo quadrado. Com os tais 17 pontos de construção dentro do quadrado-mãe. Quando chegar, por favor, a cerca de 20 minutos, um quarto de hora do fim do meu tempo, façam um sinal, por favor. Portanto, com os tais 17 pontos que víamos há bocado, que falávamos há bocado, eu disse-vos que as relações geométricas são sempre ou retas ou curvas. Quando eu faço uma circunferência inscrita a este quadrado, e quando faço agora esta relação, agora eu vou dar aqui uns saltinhos, desculpem, estou a fazer a mesma coisa que fiz há bocado, mas agora com linhas curvas em vez de linhas retas. Ok? Seguiram-me? O que acontece aqui, portanto, em vez de eu fazer relações retas como estava a fazer há bocado, agora estou a fazer relações curvas, o que acontece aqui é surgir os escudos de Portugal a apontar para o interior. Porque os escudos de Portugal a apontar para o interior estão a defender um centro, estão a focar-se num ponto central. Se vocês repararem bem, esta forma dos 4 escudos de Portugal, que estão a ser manifestadas pelas quatro famílias que deram apoio, primeiro ao Conde Dom Henrique, depois à Dona Teresa e depois ao Dom Afonso Henriques. Não se esqueçam, por favor, que quando a nossa história diz que o Dom Afonso Henriques é o nosso primeiro rei, nós nos estamos a esquecer que durante 17 anos a mãe dele assinou Rainha de Portugal, Regina Portucalensis.
Portanto, podíamos dizer com mais hombridade, provavelmente, que a nossa história de Portugal começa com uma rainha, com uma mulher que durante 17 anos lutou para conseguir constituir este reino, mas não conseguiu, não recebeu a autorização papal. Quem vai conseguir receber a autorização papal e, portanto, conseguir fazer daqui um reino estabelecido é o seu filho. E, portanto, temos de facto que rever a nossa história, temos que de facto rever o modo como transmitimos o nosso conhecimento e temos que ir às fontes genuínas e parar de repetir informação que é repetida sem verificar as fontes. Bom, dizia eu então que quando Dom Afonso Henriques consegue fazer Portugal, ele consegue fazer Portugal porque aqui em Portugal havia um grande problema de uma perda da importância de Braga. Para quem tem um conhecimento de como é que a cristandade começa a espalhar-se pela Europa, vocês vão muito rapidamente perceber ou encontrar que Braga se vai tornar um dos bispados mais importantes da cristandade, um dos primeiros, e sobretudo um ligado ao primeiro herege conhecido da história da Igreja Católica, que é Prisciliano. Muito obrigado. E, portanto, que vai dar origem a um rito da Igreja Católica, que é um rito próprio, um rito de Braga, que ainda hoje é praticado e ainda hoje é reconhecido pela Igreja Católica como sendo um rito viável da Igreja Católica, mas que é único e é distinto do rito romano. Portanto, existe aqui uma característica, essa característica é de Braga. Braga que perde, por volta do século IX, X, a importância que tinha por causa da descida, da fuga dos bretões que estão a fugir dos normandos da Grã-Bretanha e que vêm a fazer uma colónia no norte da Galiza e vão transformar a Galiza num novo ducado com influências distintas, e esse novo ducado com influências distintas tem a pretensão de ser mais importante do que Braga, que era a grande capital, o grande centro que havia nesta zona da Península Ibérica. Outro grande centro estava em Toledo nessa altura. Vai haver então uma grande polémica entre se Braga vai ou não vai ficar com a importância, com a primazia que tinha antes. Acaba por haver uma série de negociações que são políticas, diplomáticas e uma série de outras coisas. Braga perde a importância, Santiago de Compostela emerge. E nessa altura, os barões galegos do sul, os barões de Braga, os barões do Minho, os barões do norte de Portugal vão dar apoio a este plano. Este plano que tinha também um outro plano, parece, um outro plano oculto, porque quem era o Duque da Galiza nessa altura era um primo do Dom Henrique e parece que haveria um pacto entre os dois. Aqui não tenho certeza, vou pedir depois a confirmação a quem puder dar essa confirmação, mas que haveria um pacto para unir um reino que fosse unido, um reino portugalense com a Galiza. Portugal e Galiza juntos. Bom, saltando aqui estes episódios todos do princípio da história de Portugal, nós temos então o seguinte: temos um programa que na geometria vai plasmar aquilo que se está a passar, por um lado no plano político e social, por outro lado no plano do projeto. E o projeto de Portugal já está completamente manifestado nessa altura. Se nós falamos hoje em dia do Quinto Império, o Quinto Império está aqui, está nas 5 quinas, está representado nas 5 quinas desde o princípio e nesta semente programática de toda a geometria. Bom, agora, se me permitirem, é que eu aqui, quando fecho este círculo, se eu quiser trabalhar no círculo que está dentro da matéria, eu fazendo os escudos, manifestando os escudos, que agora, em boa verdade, teria que ter um quinto escudo no meio, que é o escudo do rei, que é protegido por outras 4 famílias. Em boa verdade, eu não consigo fazer o programa todo se eu não preencher esta zona que está aqui. E se eu preencher esta zona, e se inclinar o meu quadro, vocês vão ver surgir a outra manifestação que fez o Reino de Portugal. Portanto, Portugal tem 2 planos, Portugal tem 2 dimensões. Tem uma primeira dimensão que é dada pela coroa, pelo rei e pelos nobres que o sustentam. E, por outro lado, pela ordem militar e religiosa que está a apoiá-lo desde o princípio. Os 2 juntos vão fazer Portugal. É claro que aqui eu estou a ser um bocado desleal, porque estou a deixar de parte uma série de outras ordens religiosas que também deram apoio.
entre as quais, por exemplo, os cistercienses, mas também os clunisienses, que no princípio eram mais importantes do que a Ordem de Cister, e também os beneditinos, que também foram mais importantes no princípio, até a história de Portugal se consolidar. Mas aqui vocês podem ver então a totalidade do plano de Portugal, tal como ele é desenhado desde o princípio e tal como ele era suposto ter acontecido até agora. Entretanto, houve percalços na história. Esses percalços na história fizeram com que se perdesse toda a parte que aqui perdesse na sua revelação, toda a parte que aqui está a vermelho, e que se perdesse a compreensão da parte que está aqui a azul. Se agora me permitirem apagar este desenho e recomeçar, vou voltar então a fazer o meu duplo quadrado. E agora gostava de chamar a vossa atenção aqui por uma coisa. Se eu desenhar este quadrado que está aqui fora, eu vou desenhar um campo de ação que passa pelo quadrado de fora e que passa também pelo quadrado de dentro. E que, se vocês bem se lembram do número de pontos que eu tinha há bocado, eu agora estou a pôr aqui castelos ou torres e vocês já estão de certeza a ver surgir os símbolos da monarquia que vão surgir em Portugal a seguir. Ok? Eu teria que estar a pintar agora esta zona toda, por acaso devia tê-la pintado primeiro, mas vocês já estão a perceber o que é que eu estou aqui a dizer. Quando a explicação oficial ainda é de que este campo vermelho surge porque o Reino de Portugal ganha os Algarves, isso é demasiado anedótico, é demasiado pitoresco. Existe uma outra história por trás. E esta outra história por trás é um campo de armas, um campo de fortificação que agora está a defender o espaço interior, dentro do qual se passa o trabalho. Ok? Eu vou ter um dia mesmo que aprender a trazer PowerPoints e figuras, é mais fácil projetar do que fazer isto. Estão a seguir, certo? Quando chegamos a Dom João I junta aqui uma flor de lis. Uma flor de lis quer dizer uma cruz que termina em flor de lis, uma cruz que é a cruz de Avis. Ele vai juntar a cruz de Avis aonde? Vocês estão a ver, não sei se ainda conseguem ver aqui a intervenção do quadrado pai. Não se esqueçam do quadrado pai. 10 minutos, Luís. Ok, muito obrigado. Portanto, aqui a zona da intervenção do quadrado pai vai receber então... Bem, enfim, vocês já estão a imaginar o que eu estou aqui a tentar desenhar. Portanto, vai haver aqui a intervenção nestes campos da Cruz de Avis em flor de lis, que vai manifestar, assegurar a enraização do programa do pai em Portugal. Mais tarde, 10 minutos já não tenho muito tempo. Mais tarde, esta história continua. Vamos alongar para os... Obrigado. Esta história continua a evoluir e, infelizmente, quando chegamos a Dom Manuel, assistimos a uma mudança total do programa. O programa geométrico, ao chegar a Dom Manuel, atenção, estou a falar só da geometria dos símbolos aparentes, não estou a falar de mais nada. Quando chegamos a Dom Manuel, o que vamos ter é isto. Temos um quadrado enraizado com um programa vermelho em baixo e em cima e que tem... É assim ou é ao contrário? É assim, não é? E que tem no meio a revelação da esfera armilar.
Aqui estamos claramente num programa totalmente distinto. Isto já é outra coisa. Já não é aquilo que estávamos a ver há bocado. Ou melhor, ainda é porque os pontos ainda cá estão. Ainda são os mesmos 5 pontos. Mas que já estão a ser utilizados de uma forma completamente distinta, completamente diferente. A esfera armilar tem uma particularidade. Se eu quiser juntar todos os povos da Terra numa só lei, num só projeto, lei, entenda-se, espiritual, na lei do Quinto Império, geometricamente eu só tenho uma única hipótese de conseguir fazer isso. É fazer atravessar todo o planeta de uma faixa inclinada que una todas as latitudes e todas as longitudes. É a única maneira que eu tenho geometricamente de eu representar o plano de fazer o encontro entre todos os homens da Terra, homens e mulheres. Portanto, fazer o que se chama hoje em dia uma nova ordem mundial ou um governo mundial. Esse era um plano de Portugal, claramente revelado na esfera armilar, que passa depois para o Brasil, mas no Brasil já perdeu a conotação da Terra, já estamos no céu e a faixa ganhou um nome. Reparem que esta faixa da esfera armilar não tinha nome nenhum. A faixa do Brasil chama-se Ordem e Progresso. E, portanto, há uma transmissão do programa de Portugal para o Brasil. O Brasil é legatário, é receptor de um programa que se iniciou em Portugal e que não se conseguiu fazer em Portugal, mas quando chega ao Brasil, ele expande. E já não estamos a falar da Terra, estamos a falar do universo inteiro, do cosmos. Depois, a seguir a isto, temos uma série de aventuras. Uma delas, por exemplo, é a bandeira do Dom Sebastião, em que ele acaba com todos os campos geométricos que estão por trás, fica só com a esfera armilar, e a bandeira é carmesim. Ora, para quem conhece a transmissão das cores, a bandeira carmesim remete para as cores da Ordem do Tesão de Ouro. Portanto, há aqui um provável contágio de uma Ordem do Tesão de Ouro, ou uma provável Ordem do Tesão de Ouro nessa altura. Vocês estão a ver que não tenho muita certeza disso, estou a dizer é provável. E agora, aonde eu queria chegar é o seguinte. Isto era para apresentar uma questão que é, então Portugal tem desde o princípio um programa geométrico, um plano geométrico, que quando chega à República é posto fora, porque o plano que surge a seguir na República é diferente. O que vai surgir na bandeira portuguesa é um plano que tem a ver com o que se chama a divina proporção. Portanto, uma zona que tem um retângulo que tem a proporção áurea, onde depois é colocada a esfera armilar. Estou a fazer ao contrário, desculpem, mas percebem o que eu quero dizer. E as cores que se passam a utilizar na República deixam de ser as cores tradicionais da monarquia, que eram o azul e o branco, para passar a ser o vermelho e o verde, que eram as cores do Partido Republicano Português. E, portanto, há uma imposição do programa republicano na transmissão da tradição portuguesa. Há uma perda nessa transmissão. A transmissão deixa de se fazer, ou pelo menos nos seus símbolos, digamos. Agora, nós hoje estamos aqui todos juntos a falar sobre existe ou não existe qualquer coisa de especial em Portugal. Existe ou não existe um plano, uma missão, uma história, um sentido para Portugal. Quando olhamos para os símbolos antigos, é claro que houve uma transmissão de um programa que está desde o princípio. Eu diria que está já no Conde Dom Henrique e está já na Borgonha antes do Conde Dom Henrique cá chegar. Portanto, há uma transmissão mesmo muito grande que é feita e Portugal é legatário é legatário da ordem de concretizar essa transmissão, para ser mais concreto. Mas depois, essa transmissão ao longo dos séculos sofre problemas enormes, até porque ela lida com a coisa mais difícil de todas, que é a dualidade. Como é que eu faço ao outro e me preservo a mim? Quando chegarmos aos nossos dias, temos uma situação concreta. Estão a ver que eu estou outra vez a desenhar os mesmos 17 pontos, com os mesmos 2 quadrados. E aqui, quando eu uno o masculino e o feminino num só programa, em que já não há desunião, já não há dualidade, a dualidade ficou resolvida. Se eu conseguir, de facto, fazer essa união em que o masculino e o feminino estão a trabalhar para a mesma causa,
tenho é isto. Isto era o selo da Dona Teresa, era também o selo do Dom Afonso Henriques, embora fossem mais floreados, faziam aqui folhas em vez dos cantos. Portanto, esta forma é a forma, antes de Portugal haver, já esta forma estava a surgir. E depois é assim que Dom Afonso assina com o Portugal, que é muito famoso. O PO, R-T-U-G-A-L, portanto, divide em duas letras. Quando chegamos aqui, o que é que nos falta concretizar? O que é possível, talvez não na nossa geração ou nas nossas gerações, mas talvez nós aqui hoje consigamos deixar alguma semente, hoje e amanhã, alguma semente, alguma compreensão de alguma coisa que seja possível fazer concretamente em Portugal. Já existem muitas pessoas em Portugal, homens e mulheres, a trabalhar em conjunto, mas fechados, e a não estar muito nas vistas para concretizar esse plano. Outros que não acreditam nele, outros que debatem. Há justificações de todos os sentidos. Eu quero terminar com uma pergunta, e essa pergunta é: se pusermos homens e mulheres a trabalhar juntos, a debater juntas as ideias, como estamos aqui hoje a fazer, o programa que vamos encontrar é o mesmo que no budismo, é o mesmo do Melquitzedek, é o mesmo que no taoísmo, é o mesmo que em todas as revelações, as religiões manifestadas. Se pensarem bem no assunto, isto aqui é como se fosse uma pirâmide vista de cima, mas com qualquer coisa a passar-se em termos energéticos, que não é visível. É o mesmo programa do Antigo Egito. Há uma tradição, e essa tradição é humana. Ela é muito mais do que portuguesa. Portugal foi um país que teve a ousadia de tentar concretizar essa tradição humana. E agora? Agora em que já estamos num tempo novo, em que se fala de continentes. Nós estamos a tentar construir agora continentes. E temos que, se não nos unirmos em termos de continentes, não vamos conseguir alcançar a evolução da humanidade. Se a Europa, neste momento, não se unir, alguma coisa falhará aqui. E a missão de Portugal, provavelmente, é ser semente de um processo de restauração do sentido espiritual da Europa. Estou quase a terminar. Do sentido espiritual da Europa. Portanto, há uma missão, na minha opinião, existe uma missão de facto em Portugal. Mas essa missão, se for só portuguesa e se mantiver com as pretensões de ser só portuguesa, perde toda a razão de ser. Porque a sua razão de ser nunca foi ser só portuguesa. Foi ser global. Foi ser universal. Foi constituir o Quinto Império. E o Quinto Império não é uma história só para nós, nem é uma história só interna, nem é uma história de Portugal. É uma história de todo o planeta. E se nos cabe a nós essa missão, então é uma missão muito árdua. Temos muito que aprender. E provavelmente temos que aprender então primeiro esta forma que está aqui. Muito obrigado. Eu não sei se há alguém que quer fazer algumas questões. Há pelo menos duas pessoas. Vamos começar pela senhora. Eu venho agradecer o Oscar, muito bem-vindo que está a ser, não é? E agradecer assim a sua intervenção. E realmente toda esta geometria tem que ser posta em ação, e a ação tem que ser aqui algum manifesto por tudo o que está a acontecer aqui, porque estamos reunidos homens e mulheres a trabalhar para o mesmo sítio e para a mesma geometria, que é esse desenho que tão bem desenhou aí. Ou seja, um manifesto, que era preciso sair daqui, e além do manifesto, um grupo de trabalho e de estudo, mas que não fosse só de estudo, fosse também de ação. Por isso, seria um manifesto, eram pelo menos três coisas. Era o manifesto de tudo o que está a acontecer aqui. Depois, a seguir, o ponto número 2, era um grupo de estudo, que esse grupo, nós iríamos inscrever-nos para termos concretos e definidos, escrevíamos o nosso nome ao fim deste colóquio. Quem, por exemplo, quisesse participar, havia aí um caderno onde as pessoas se inscrevessem, porque senão vão todos embora e isto fica tudo no ar. Então, eram estas três coisas: era o manifesto, era o grupo de estudos e que abrangesse também então a ação. Muito obrigada.
Penso que essa mensagem não é para mim, é diretamente para a organização do colóquio, portanto será depois para combinar ou falar, ver a eventual possibilidade de fazer isso. Muito obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, todos esses filmes, portanto, isso é tudo baseado na Geometria Sagrada e é tudo feito na base 3, não é? Deve ser sempre ao encontro do 3, ou não? Para os antigos construtores e para os antigos transmissores desta arte, existiam duas formas de trabalho. Uma que era baseada no quadrado, que é chamada o ad quadratum, e uma baseada no 3, ou no triângulo, que é o ad triângulo. Aqui eu fiz toda a minha demonstração ad quadratum, a partir do quadrado, a partir da matéria. Eu estive só a trabalhar na matéria. Se eu elevar este programa, vou elevá-lo a partir de uma regra de 3. E a partir do 3, então, eu vou obter as mesmas formas que obtiveram os egípcios. Portanto, o que eu expliquei foi só no 4. A sua aplicação mais espiritual é uma elevação a partir do 3, sim. Mais alguma questão? Eu só queria dizer uma coisa em complemento com o que já fez. Eu queria dizer que, no fundo, aquilo que aqui foi demonstrado, eu acho que está-se, se nós tomarmos consciência, está-se a realizar já. Porque, no fundo, os portugueses chegaram ao Japão, eu já estive no Japão, encontrei lá em museus muita referência ao povo português, não é? E é sabida a história. Portanto, Portugal chegou ao mundo inteiro e agora está-se a verificar, verificou-se que já recebeu e ainda recebe muita gente do mundo inteiro e agora está a expandir outra vez, porque estão os jovens outra vez aí. Portanto, no fundo, Portugal acho que está nessa sequência e está no bom caminho. Mas está a aparecer na minha ignorância. Mas quer fazer uma pergunta? Ou Não, era só Muito bem. para realçar. Vamos terminar então. Não sei se é mais... é mais Não uma. sei se ainda tenho tempo. Ouvi-lo falar, lembrei-me de algumas questões, nomeadamente dos templários, de Tomar, dos descobrimentos da Cruz de Cristo. Foi basicamente estas 4 coisas que me tiveram aqui ao longo... Como é a ligação dentro dos templários, de Tomar, dos judeus, da Cruz de Cristo, dos descobrimentos? Se é que tem ou não alguma relação com aquilo que acabou de falar. Quanto tempo mais tem? Eu acho que essas perguntas que fez vão ser respondidas ao longo deste colóquio por vários intervenientes, nomeadamente em relação a factos históricos. Não sei se o Luís com certeza poderá acrescentar algo em termos geométricos. Ok, posso só terminar então. Eu estou a ver ali mais uma série de mãos a levantarem-se, mas já não vai haver mais tempo. Manuel Guedra também gostava de fazer Ok. completamente. Terá que ser depois lá fora, informalmente, ou não sei, na pausa para o café, por exemplo. A sua pergunta é muito vasta. Eu diria o seguinte: Portugal foi feito com a conjugação de todas essas forças, de todos esses esforços. Se não fosse assim, nós não teríamos a marinha que conseguimos ter, com os mapas, a arte de navegação e de cartografia que tivemos, a bússola, por exemplo. Nós tivemos toda uma série de ferramentas que nos surgiram quase milagrosamente nas mãos, na altura da Escola de Sagres, da dita Escola de Sagres, que permitiram que Portugal, de repente, pudesse ter todo aquele trabalho. Mas não se esqueçam de uma coisa: 100 anos antes, se o rei, que até recebeu o cognome de o agricultor, não passasse por louco a mandar plantar pinhais pelo país todo, ao mesmo tempo que protegia os templários em Portugal, não tinha havido o programa da expansão. E, portanto, há aqui uma continuidade que é visível na história e que pode ser vista. Nós temos aqui um grande problema, e só para responder rapidamente às duas últimas intervenções, é que se Portugal continuar a olhar só para si próprio, perde a sua razão de ser. Portugal tem que abrir os horizontes e começar a olhar para uma história mais vasta, para uma leitura dos dados mais vasta, e não só uma leitura a que nos foi contada, porque essa que nos foi contada foi mal contada. Nós temos uma série de criação de um mito português que foi contado com objetivos políticos e sociais específicos.
Temos que fazer uma leitura mais abrangente. Se não conseguimos fazer essa leitura mais abrangente, não conseguiremos encontrar nem a verdade histórica, nem a verdade do nosso propósito. Muito obrigado. Gostava de... Quero agradecer-te esta magnífica apresentação e queria só fazer uma anotação. O Caranzinho talvez não seja a ordem da seta de São Sebastião e o Dom Sebastião. Muito obrigado. Vosso aplauso para o Luís Hélio. Obrigado.